Olá pessoas, professor Francisco de volta com vocês e dessa vez para que a gente possa fazer algumas questões relacionadas à propagação do calor. A gente vai dividir essas questões em duas atividades, essa é a nossa primeira atividade. Portanto, sem mais delongas, me segue na sua tela. Muito bem, atividade de fixação 1, terceira etapa, módulo 1, unidade 3, estamos no segundo semestre. Eis a primeira questão, vem comigo. Numa tarde quente de verão, o que acontece realmente no nosso segundo semestre nesse país? Um estudante resolveu fazer a seguinte experiência. Como ele não tinha ar-condicionado, manteve a porta e a janela aberta em seu ambiente de estudo e colocou sua geladeira, ó, presepada, com a porta aberta, funcionando no meizinho da sala. O que a gente pode concluir sobre essa experiência do estudante? Muito bem, volta para mim! Bom, o estudante provavelmente não viu direito física, não é? O fato é que a geladeira, assim como o ar-condicionado, são máquinas térmicas que a gente chama de reversas, né? Porque elas acabam fazendo o contrário. Elas retiram calor da fonte fria através de trabalho que é executado por uma máquina e jogam para a fonte quente. É assim que funciona, geladeira, ar-condicionado e por aí vai. Por que o ar-condicionado faz sucesso? Como é que ele funciona? Bom, o ar-condicionado, para começar, a sua instalação, ela necessita estar sempre na parte superior ali do cômodo onde você instalou. Por quê? Nós sabemos que as correntes de convecção, que são uma forma de transmissão do calor, elas funcionam de forma que o ar frio, que é mais denso, tende a descer e o ar quente, que é menos denso, tende a subir. Isso vai fazer uma circulação natural dentro do ambiente onde você colocou o ar-condicionado. Se você, por outro lado, colocasse o ar-condicionado ali, mais ou menos na altura ali do meio ou para baixo, a eficiência desse ar-condicionado seria muito, muito ruim. Segunda coisa, quando a gente está com ar-condicionado e a gente quer realmente que ele gele o ambiente, fique eficiente, a gente precisa fechar portas e janelas, para que aquele ar frio não escape para o ambiente externo, porque a gente sabe que, na verdade, o calor, ele sempre flui do ambiente, ou seja, do corpo que está com a temperatura maior para o corpo com temperatura menor. Então, desse jeito, você forçaria o ar-condicionado caso portas e janelas estivessem abertas. Terceira e última coisa, o ar-condicionado ele tem como auxiliar para essa própria corrente de convecção, ele tem ventoinhas, ventiladores no seu interior. Então, ele sopra o ar frio, né, para o ambiente que você quer tentar gelar. Isso porque eu não estou falando como é que o mecanismo de funcionamento do ar-condicionado, né? Não vale a pena agora, a gente pode fazer isso quando for falar das leis da termodinâmica, tá? A geladeira, por outro lado, a geladeira, para começar, ela não atinge grandes altitudes, não fica ali próximo ali, que você pode falar que é do teto, não é? Ela está a uma altitude mediana. Segunda coisa, o congelador da geladeira, ele está alocado sempre na parte superior. Isso porque a gente acaba aproveitando aquelas correntes de convecção para que no interior da geladeira a gente possa, não é, fazer com que o ar frio se homogeneize na geladeira e ele possa fluir sem nenhum problema. No interior da geladeira. Não existe nenhum tipo, né, de, por exemplo, aí, ventiladorzinho que vai fazer com que aquele ar frio que está no interior da geladeira passe para o lado de fora. Então, o que essa criatura deve ter feito quando fez essa experiência? Abriu a portinhola para poder fazer aquele ar frio da geladeira ir para fora. Com as janelas e portas abertas, aquilo já escapa, não tem eficiência muito boa. Além disso, a geladeira não consegue transmitir com muita eficiência o ar frio que está ali dentro dela. E por último, certamente, ele vai forçar muito o motor da geladeira, porque a geladeira ela tem um termostato. À medida em que a temperatura não está adequada a esse termostato, o motor é obrigado a continuar girando e isso é um problemão.
não só para a conta de energia, mas para a manutenção da sua geladeira. Tendo em vista toda essa explicação longa, vamos ver qual das opções aqui satisfaz. Vem comigo. Letra A. A experiência não dará certo, certeza que não vai mesmo. E o estudante vai aquecer ainda mais a sala, mais ou menos, tá? O estudante, nesse caso, ele está esquentando a sala do mesmo jeito que está esfriando. Sabe por quê? Lá atrás da geladeira, você vai perceber que atrás da geladeira fica quentão. Não é? Enquanto no interior dela fica frio. Não é? Então, mais ou menos lidando com o princípio de conservação da energia, ao mesmo tempo que a geladeira esquenta, ela esfria. No ar-condicionado, a parte que esquenta do ar-condicionado, normalmente, né, se bem instalado, fica de fora do cômodo. Então, lá do lado de fora está esfriando, mas, lá do lado de fora está esquentando, mas o lado de dentro, onde está o ar-condicionado, ali está esfriando. Na geladeira não tem como você fazer isso, né? Porque a parte de trás, ela esquenta e a parte de dentro, ela vai querer esfriar, tá? Então, o estudante não é que ele vai aquecer ainda mais o ambiente, mas ele vai ficar meio que elas por elas. B. O estudante alcançar seu objetivo e a sala vai ficar fria. Nunca na vida dele. C. A experiência não dará certo, porque a geladeira, diferente do ar-condicionado, está na parte inferior da sala. Dentre outras coisas, isso aí é verdade. A letra C está corretíssima, tá bom? A geladeira não é feita para esquentar o ambiente externo. Ela vai esfriar, não é? Aliás, né? Ela vai esfriar apenas o que está em seu interior, tá bom? 2. É uma questão da PUC. Leia atentamente cada uma das afirmações que se seguem. Em cada fato descrito, predomina uma forma de transferência de calor. Volta para mim. Lembrando que as formas que nós temos de transferência de calor são 3, tá? A primeira é a propagação do calor por condução. Ela acontece em meios sólidos, através de choques moleculares. Segunda é a propagação do calor por convecção. Acontece em fluidos, portanto líquidos e gases, tá? E acontece por corrente de convecção, que foi exatamente o que usamos ali no exemplo da geladeira. E terceiro é a irradiação térmica. No caso da irradiação, como por exemplo o próprio Sol, ele irradia a sua energia em direção ao espaço, chegando inclusive aqui na Terra. Isso acontece por ondas eletromagnéticas e é capaz de singrar, né, para usar uma palavra bonita, de viajar pelo espaço onde tem vácuo, beleza? Então são essas 3, vamos ver o que está de acordo, vem comigo. Tudo bem, a primeira é o seguinte, o congelador de uma geladeira comum é sempre posto na parte superior do aparelho. Gente, isso daqui, né, tem a ver, obviamente, né, com a convecção, como estávamos conversando anteriormente. Essa é a convecção térmica. Um pedaço de carne assa mais rapidamente em um forno convencional se houver palitos de metal penetrando. Isso daqui é condução. Olha, mas cuidado, tá? Cuidado. Quando você está lá no seu churras maravilhoso, aquele calor que vem das brasas, ele atinge a carne principalmente por irradiação térmica, tá? Mas realmente, para que você possa assar mais rapidamente a carne, se você espetar ele com um palito de metal, é melhor, não é, do que você fazer com de madeira. 3. Um satélite espacial em órbita transmite para o espaço vazio o calor produzido pelo funcionamento de seus componentes elétricos. Veja que ele está falando de espaço vazio, de vácuo. Isso daqui só pode acontecer por radiação térmica, tá? Não tem outro jeito, só por radiação térmica. Muito bem, então a ordem ficou com convecção, condução e radiação. Se você marcou a letra Bzima, você acertou, maravilha. Vamos para a próxima. A transferência de calor ocorre por condução, por convecção e por radiação, já conversamos. Sobre esses fenômenos, assinale o que for correto. Vamos ver o que está certo aqui dos fenômenos apontados, tá? Primeiro, na condução,
O fluxo de calor é inversamente proporcional à diferença de temperatura entre dois pontos. É diferente, é o contrário, tá? Na verdade, quanto maior a diferença de temperatura entre dois pontos, maior vai ser esse fluxo de calor. O que significa para nós aqui esse fluxo de calor? Significa o caminho em que o calor, essa energia vai percorrer, tá? Ele será mais rápido, por assim dizer, entre aspas, tá? Se você tiver uma diferença de temperatura muito maior entre os pontos A e B. Letra B. Na radiação não ocorre transporte de energia. Esse não petecou a letra B, tá? Porque só ocorre, na verdade, transmissão de energia. Aliás, radiação é isso, transmissão de energia, uma onda. C. A radiação ocorre através de ondas eletromagnéticas, estou gostando até aí, e com predominância de raios infravermelhos, né? Nesse caso aqui, o problema foi a predominância de raios infravermelhos. Existe, obviamente, os raios infravermelhos, né? É importante ele, mas não só, tá bom? Letra D. Na convecção, há transporte de matéria. Sim, porque nesse caso você sabe que o ar quente, as moléculas de ar quente, elas tendem a subir e as moléculas de ar frio tendem a descer. Letra D é a letra campeã aqui para nós da terceira, tá bom? Quarta questão, vamos lá. Após fazer um bolo, olha que delícia, um cozinheiro coloca um cobertor sobre o bolo para que não esfrie. Do ponto de vista da física, pode-se explicar a atitude do cozinheiro da seguinte forma, volta para mim. Muita gente tem impressão errada de como é que um cobertor nos esquenta numa noite fria, não é? Bom, eu estou fazendo isso daqui exatamente no segundo semestre. Normalmente as noites frias ficaram para trás. Mas, de qualquer forma, como é que o cobertor ele nos esquenta? Não é exatamente o cobertor que nos esquenta. O cobertor nos isola. Veja, como é que a gente perde calor? A gente sempre perde calor do corpo mais quente, né? Imaginemos que seja a gente, para o ambiente que estaria mais frio, né? Imagina que o ambiente estaria aí a, sei lá, 11 graus Celsius, digamos isso, né? Nosso corpo ele começa a sentir frio porque a gente começa a perder essa energia para o ambiente que está com a temperatura abaixo, não é? Do que nós estamos. Quando eu coloco o cobertor, eu meio que dificulto essa transferência de calor do meu corpo para o ambiente que está mais frio. Ou seja, o cobertor me isola. Ué, professor, então por que eu sinto aquela quenturinha? É porque você ainda está liberando energia, você ainda está liberando calor. Como o cobertor está te isolando, aquele calor fica retido ali dentro e você se sente quentinho. Essa é que é a história, tá? Não é que o cobertor te esquenta, ele simplesmente dificulta que você perca a sua energia para o meio externo, tá? É o que está acontecendo aqui no caso do bolo, tá? Você coloca ali um pano por cima para manter o bolo quentinho. Não é o pano que está esquentando o bolo. Na verdade, o pano ele está dificultando a troca de calor do bolo para fora, ou seja, para o ambiente que costuma estar mais frio. No caso do bolo que saiu do forno agora, com certeza o ambiente está mais frio, tá bom? Vamos ver qual das opções aqui sugere uma resposta. Letra A, o cobertor dificulta a transmissão do calor do bolo ao meio ambiente. Meu Deus, de cara, a letra A, então, já aparece como sendo a nossa resposta. É isso aí, tá? É assim que funciona o cobertor. Lembre-se, o cobertor não te esquenta, ele isola você do ambiente para que você não perca calor para ele, tá bom? Quinta e última questão, vamos lá comigo. A quinta questão, ela nos diz assim, um grupo de amigos compra barras de gelo para um churras num dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidos num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Essa sugestão, volta para mim.
Gente, é a mesma história do bolo, não tem diferença, tá? Só que nesse caso agora está funcionando o contrário. Veja, você tem ali as barras de gelo, você não quer que aquilo derreta o mais rápido possível. Ele colocou um cobertor por cima. O que vai acontecer? Nesse caso, o calor que está fora, ou seja, a temperatura de fora agora está maior, né? Tende a ceder energia para o gelo. O gelo recebe essa energia, se não tiver nada impedindo, e aí ele começa a derreter. Quando eu coloco um cobertor, eu dificulto essa mesma troca de calor. Só que dessa vez, a troca de calor está acontecendo do ambiente para o gelo. Antes, no bolo, acontecia do bolo para o ambiente. Entende? Então o cobertor vai ter exatamente a mesma função. Ele vai isolar o ambiente, o gelo do ambiente, dificultando a troca de calor. Então, sim, para começar, tá correto. Esse tipo de coisa aí vai ajudar a manter o gelo à sua temperatura. Caso, obviamente, você não tenha uma geladeira para colocar aquela barra toda. Vamos ver o que diz respeito a essa explicação. Muito bem, letra A. Então, essa sugestão é absurda, porque o cobertor vai esquentar o gelo, derretendo ainda mais depressa. O cobertor não esquenta nada, tá bom? B. Essa sugestão faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. É isso, tá? Então, sim, é algo que pode ser feito como paliativo, mas mais hora, menos hora, se você deixar de fora, esse gelo vai derreter. Era isso que eu queria ter te mostrado hoje, essa foi a nossa primeira parte. Garanto para vocês que vai vir já já, tá? A segunda parte aí dessas questões para a gente fixar ainda mais o conhecimento. Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo de coração a sua presença virtual, o carinho de sempre, a paciência para comigo. Lembrando que no que diz respeito à educação, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.